A CBF vai ter coragem? Será que finalmente a CBF vai ter coragem de tornar a seleção maior do que o Neymar? Porque eu acho que, se depender do Neymar, Jorge Jesus não é contratado pela CBF. Jorge Jesus quer assumir a seleção brasileira. É isso que parte da imprensa da Europa, de Portugal e também aqui do Brasil, principalmente a parte da imprensa ali que cobre, né, que cobriu o Flamengo, né, na sua época e talvez tenha ali um contato com fontes próximas, está dizendo nas redes sociais. Jorge Jesus ainda tem contrato com o Al Hilal, né, e tá pronto para comandar a equipe no Super Mundial de Clubes. Porém, a informação de momento é de que ele tá realmente muito afim de comandar a seleção brasileira. Eu li um comentário de um seguidor, né, que em tese até concordei. Existem ônus e bônus da chegada do Jorge Jesus, como que ele lidaria com o Neymar, né, tem essa situação. Ele disse, né, que não tem nenhum tipo de problema com o Neymar, mas de qualquer maneira, né, um seguidor falou uma coisa que eu achei interessante. Para treinar a maior seleção do mundo tem que querer. Então, Ancelotti, não sabe se quer agora, porque tem contrato. Meu irmão, chamou, tem que vir. E parece que o Jorge Jesus estaria disposto a não comandar o Al Hilal no Super Mundial caso a seleção brasileira fizesse o convite agora, tendo em vista que o Brasil precisa de um treinador. O Dorival Júnior foi demitido. O Brasil precisa de um novo comandante até as partidas de junho, que acontecem contra o Equador, em Quito, e contra o Paraguai, em Eu acho. A gente sabe que o Neymar saiu brigado lá do Al Hilal. O Neymar não saiu num bom clima, falou mal do Jorge Jesus, inclusive em podcast aqui no Brasil, quando ele voltou, falou que o Jorge Jesus foi injusto com ele. Agora, contratar o Jorge Jesus pode ser, a CBF vai ter duas chances aí. Primeiro, fazer uma boa escolha, que é um cara que pode fazer essa seleção brasileira jogar. E segundo, Mauro, mostrar que chega. Neymar não é mais maior do que a seleção. Agora tem que pensar na seleção, tem que pensar em reformular o futebol brasileiro, em dar uma cara para o futebol brasileiro, e a gente não pode ser refém de um grande nome pelo resto da carreira dele. Pode ser até um recado disso, né, Mauro? Olha, eu vou falar uma coisa aqui de forma bem objetiva. Se a CBF ficar refém de um jogador de futebol, então que perca a Copa do Mundo, que não vá para a Copa do Mundo, que deixe de existir a seleção brasileira. Acaba então com isso, não joga mais. Pelo amor de Deus, né? Essa discussão não tem o menor cabimento. Não tem cabimento, mas você sabe que eu tenho uma razão em parte do que eu falo, né, Mauro? Eu não consigo desenvolver esse tema. Para mim, esse tema se resume a isso. Se você não tem capacidade de colocar um técnico com autonomia, fazendo um trabalho, porque tem primadona, tem jogador que tem mimimi, o outro não gosta disso, esse está jogando homenagem ao outro, o outro não gosta de fulano, então você entrega os pontos. Desiste de tudo. Desiste de tudo, então. Mata a galinha dos ovos de ouro, que a seleção brasileira gera bastante dinheiro. Mata a galinha dos ovos de ouro. Acabou. Pelo amor de Deus, não dá. Eu não consigo discutir esse assunto. Acho tão ridículo que você... que alguém seja refém de um jogador que não atuou nada na última Copa do Mundo, nada na outra Copa do Mundo, que está machucado há um tempão, que não tem retorno técnico, não se sabe se ele vai voltar. Nem que ele estivesse... Olha, vou mais longe. Nem que ele estivesse no auge. Nem que ele estivesse no auge. Nem que ele fosse o Pelé. Nem que ele estivesse no auge. Nunca um time pode ficar, no caso a seleção é um time de futebol, à mercê de um jogador. Não importa quem seja. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Sem exceção. Se o Messi fosse um jogador problemático, a seleção da Argentina tem que se virar sem ele e abrir mão dele. Se o Mbappé amanhã resolver que ele quer ser o dono da seleção da França, a França vai ter que andar sem o Mbappé. Então não dá. Não tem condição. Não existe. Já andou deixando ele de fora de convocação. Teve isso. Eu deixei porque um técnico tão incontestável, indo embora campeão. Ô Mauro, eu entendo o que você diz, mas você concorda que até pouco tempo atrás o Neymar tinha total influência na seleção brasileira? E eu digo com todos os treinadores. Eu já soube de muita coisa do Neymar dizer quem que deveria convocar. Mas quem foram os treinadores? Mas você concorda que ele já teve essa influência? Mas nós eu sei que você acha ridículo. Nós estamos falando de treinadores internacionais. Estamos falando de outro tipo de treinador. Não de treinador subserviente a jogador, mas de treinadores capazes de se impor. Então a CBF tem que escolher. Ela quer o quê? Mais um técnico que vá compor ou um técnico que vai fazer o seu trabalho independentemente de quem seja o jogador, se gosta, não gosta, está afim, não está afim. Falei aqui ontem e reafirmo. O Jorge Jesus,
não vai deixar de convocar jogador nenhum se estiver em boa fase. Ele só não vai se curvar. Ele só não vai baixar a cabeça. Ele só não vai deixar de botar no banco se achar que tem que ficar no banco. Isso não vai acontecer. Pode postar. Agora, se tiver A, B ou C jogando bem, em forma, ele vai chamar. Se ele for o técnico. O Ancelotti, creio que é a mesma coisa. Mourinho também. Mourinho e idem. Por isso nós citamos aqui esses nomes que têm um perfil forte o bastante, de personalidade, inclusive, de peso, nome, status no mercado. No caso, Jorge Jesus não tem um status desses outros dois, mas aqui no Brasil ele tem. Aqui o torcedor de qualquer clube, quando você fala Jorge Jesus, o cara fala, pô, esse cara é brabo. Esse cara é bom, esse cara não vai afinar para ninguém. Então é isso, aí ele tem que escolher. Eu quero um cara bom, capaz de fazer um bom trabalho e transformar esse grupo de jogadores, que são bons jogadores, alguns ótimos, numa boa equipe, ou eu quero compor aqui, ficar bem com A, com B. Né? Inclusive estamos falando sobre um atleta que nem sabemos se voltará a jogar no alto nível. Ninguém sabe. E o Jorge Jesus, né, é um cara que tem essa coragem, que tem identificação, né, com o público brasileiro no geral, com a grande torcida do Brasil. Até tá ganhando a enquete que a gente fez aqui. Qual seria o treinador da seleção brasileira, na sua opinião? O Jorge Jesus está ganhando de todos. O Jorge Jesus é o mais votado para ser o treinador da seleção brasileira. Até porque tem um estilo de jogo que combina com a seleção brasileira. É um cara que gosta de futebol ofensivo, é um cara que gosta de futebol bonito. Tá aí, ó. Tá ganhando disparado o Jorge Jesus. 58%, 23% Ancelotti, 8% Felipe Luiz e 11% Abel Ferreira. Ou seja, é um cara que é o preferido do público, e eu não vejo só aqui no nosso programa, que a nossa audiência é foda mesmo, a gente está com 34 mil pessoas no YouTube e mais de 100 mil provavelmente na rádio, e a gente sabe da nossa audiência, mas eu vejo pelo povo no geral, apoiando, né, que seja o Jorge Jesus, um cara que tem identificação com o povo brasileiro, um cara que tem um futebol que agrada ao torcedor brasileiro, um estilo de jogo que agrada ao torcedor brasileiro. Não vai desfalcar um clube brasileiro, mas é aquilo. Não é querido pelo Neymar. Eu entendo quando o Bruno diz. Mas quando o Mauro diz. Mas se for para ser assim, fecha as portas da seleção brasileira. Não vai para a Copa do Mundo. Eu até entendo. Mas a gente sabe que Neymar já mandou e muito na seleção brasileira. Eu acho que ainda tem muito poder lá dentro. Não digo se com a CBF, mas com treinadores, com jogadores. Você acha que um lobby do Neymar poderia, se ele fizesse, tirar o Jorge Jesus de uma seleção brasileira? Ou a CBF não vai ser refém do Neymar, na sua opinião? O fato dele não estar jogando, acho que deixa isso, sim, ficar mais... acho que essa possibilidade fica menor, porque eu não sei se o Neymar vai querer interferir em alguma coisa, mas acho que pensariam mais nessa relação deles se o Neymar estivesse jogando bem, né? E ele não está. Ele não está... É questão física, né? Não é nem jogar bem ou jogar mal, é não conseguir jogar, né? Pelas contusões, pelas lesões. Esse é o grande problema da carreira do Neymar, as contusões. Então, o fato de não saber quando vai poder contar com ele, se vai poder contar com ele, eu acho que diminui um pouco essa questão. Se ele tiver minimamente bem, o Jorge Jesus, o Guardiola, o Ancelotti, o Mourinho, qualquer um vai convocar o Neymar. A seleção brasileira, ninguém conseguiu ainda assumir um espaço que ele deixou e que ele não vai conseguir assumir também, porque fisicamente ele não tem hoje essa condição. Ele é um cara que pode ajudar em alguns momentos, ele é um cara que pode em um jogo ou outro ajudar, num momento ou outro ajudar, num torneio de tiro curto como é a Copa do Mundo ele pode ajudar em um jogo ou outro, mas ele assumiu uma posição que ele já teve na seleção, na parte técnica, ele dificilmente vai conseguir, porque ele não está conseguindo ter uma sequência de jogos. Mas aí a questão dele, se ele estiver jogando com alguma frequência, ele vai estar na seleção, independente do treinador. Até porque a partir do momento que o cara está dirigindo um time, ele também depende de resultado. Então ele quer ter o melhor para ele. E o treinador dificilmente vai abrir mão do Neymar se ele estiver jogando.
É uma incógnita, né? O que vai acontecer com o Neymar e o que vai acontecer na seleção brasileira. O que eu sei é que se o Jorge Jesus for o treinador da seleção brasileira, o Neymar não vai ter as mordomias que ele tem. O Neymar não vai ter a certeza de que ele vai ser convocado. Ah, nem tô jogando tanto, mas sei que eu vou pra Copa do Mundo. Porque ele já deu entrevista. Falou que essa é a última Copa do Mundo dele, que esse é o último tiro dele, é meu último tiro, falou em podcast. Agora, se for o Jorge Jesus, pode ser que ele nem vá para uma Copa do Mundo. O Jorge Jesus não relacionou o cara na Liga Árabe pelo Al Hilal. Então não dá pra gente ter a certeza nem que o Neymar vai pra Copa. Vocês acham que tem chance? Pra mim tem muita, tá? Pra mim, se Jorge Jesus for o treinador da seleção brasileira, nem é certo que o Neymar vai pra Copa se ele estiver jogando. Só se ele jogar muito. Se ele estiver jogando muito. Porque se o Jorge Jesus não relacionou o Neymar no Al Hilal pra Liga Árabe, gente, ele pode muito bem não relacionar o Neymar para uma Copa do Mundo na seleção brasileira. Eu acho que depende muito do rendimento do Neymar, como a gente estava analisando aqui ontem, né? Se ele estiver bem, eu acho que ele tem que fazer parte do grupo. Enfim, é um jogador que pode ser um diferencial ali num campeonato de tiro curto, jogos muito específicos, em que uma jogada pode mudar totalmente o destino de uma seleção, como a gente viu, por exemplo, naquele jogo contra a Croácia, né? O jogo estava ali amarrado, difícil e tal, ele fez uma jogada, enfileirou 3-4 e fez o gol. Depois aconteceu o que aconteceu. Mas acho que ele pode ser importante, sim, se estiver bem. Agora, em relação a essa questão dele com o Jorge Jesus, também a gente não pode perder de vista que havia lá um impeditivo, né? Lá na Liga Saudita, de número de jogadores. Então acho que isso também contou um pouco, viu, Pilhado, nessa relação. Não estou dizendo que foi só por isso que o Neymar não jogou. Ele aparentemente não estava mesmo bem fisicamente, isso se confirmou depois. Mas lá, né, a Liga Saudita tem um limite de estrangeiros. E o Neymar, assim que se lesionou, ele foi tirado ali da lista de inscritos, né? Porque o campeonato pode ter 5 jogadores que venham aí de outros países. E o Al Hilal tem muito mais do que isso, né? Então, para poder compensar ali com as contratações, até depois da lesão do Neymar, né? Chegou o Renan Lodge, chegou o João Cancelo também, que jogava no City, o Renan Lodge brasileiro. O Neymar foi retirado da lista, ficou na lista da Champions Asiática, que tem um número maior de estrangeiros, né? E aí ali, uma das justificativas do Neymar, do Jorge Jesus também era essa, né? Eu não posso tirar um dos jogadores que eu tô aqui utilizando sempre, que são meus titulares, para colocar um jogador que tá se recondicionando, tentando voltar a jogar. Então acho que esse também era um ponto. Eu não sei se essa relação entre eles está tão desgastada assim, se brigaram ou coisa do tipo, né? Porque também depois desse processo todo, eu me recordo que as declarações não foram muito nesse sentido, né? Depois que o Neymar veio para o Brasil, ele até deu uma contemporizada. Eu me lembro que teve uma entrevista que ele falou muito bem do Jorge Jesus, falou que ele cobrava muito, que os treinamentos dele eram muito bons. Do lado de Jorge Jesus, a mesma coisa, né? Falou, foi mal interpretado o que eu falei e tudo mais. Então, ali naquela época que passou meio batido, porque ele veio pro Santos, então não havia ali uma perspectiva de uma relação entre eles de novo. Mas rolou ali um panos quentes dos dois lados, tanto do lado do Neymar, quanto do lado do Jorge Jesus, quando ele já estava aqui no futebol brasileiro, né? Então, acho que tem todos esses outros componentes. Eu não sei se há uma rusga entre eles, do ponto de vista de que o Jorge Jesus vai riscar o nome do Neymar e ele não vai ser convocado de... Então é isso, galera. A CBF tem a faca e o queijo na mão. Contratar o Jorge Jesus pode ser o primeiro passo para colocar a seleção acima de qualquer nome e trazer de volta o futebol que a gente ama. Mas e você, o que acha? Neymar ainda manda na seleção ou já tá na hora de virar essa página? Deixa seu comentário aqui embaixo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever na TV Cartola, porque aqui a gente não para de falar sobre o que realmente importa no futebol brasileiro. Fui!